A graça e a paz do Senhor Jesus, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de falar com você nesse momento através da Palavra de Deus. Quero ler com você a palavra que se encontra no livro de Números, capítulo 22, versículos 4 e 5, que nos diz: Pelo que Moabe disse aos anciãos midianitas: agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos Moabitas, enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito sobre a face da terra e está morando defronte de mim. Esse episódio marca o fim do período de 40 anos de peregrinação do povo de Israel no deserto, quando o povo de Deus já estava próximo de entrar na terra prometida. Interessante que a primeira vitória de Israel foi contra o rei de Arad, que vivia na região do Negueb. Negueb era o nome de uma região que ficava ao sul da terra de Canaã, que depois vai se tornar o sul do reino de Judá, conhecido esse lugar pela sua sequidão devido às poucas chuvas anuais que recebia. Mesmo assim, era uma região habitada por grupos de pessoas que aprenderam a lidar com esse local, que permanecia seco a maior parte do ano. Mas o Negueb tinha uma característica geográfica interessante: quando as chuvas volumosas caíam em determinadas regiões ao redor desse deserto, devido às inclinações de seu terreno, grandes rios, torrentes apareciam em meio a essa sequidão. Esses canais de água possibilitavam que os habitantes dessa região pudessem usufruir dessa água naquele momento e se preparar para o próximo período de seca com água suficiente para abastecer os seus reservatórios até a próxima estação das chuvas. Isso era visto como um milagre, um rio correndo em meio a um deserto. Algo do ponto de vista natural quase impossível. De maneira bastante significativa, a chegada de Israel no Negueb, já tomando posse daquele território, representava exatamente o início do desfrute da bênção de fartura e abundância que Deus prometeu ao seu povo quando estava no Egito, em meio à sequidão da escravidão que amargou por 430 anos. Depois os judeus venceram também os amorreus, liderados pelo rei Sion, conquistando as suas terras até a fronteira com os amonitas. Quando Bazã, rei dos amonitas, se deu conta da ameaça que estava próximo dele, empreendeu uma batalha contra Israel, mas outra vez Deus confirma a vitória do seu povo, que toma posse de todas as terras ocupadas também pelos amonitas. Continuando a sua marcha conquistadora, Israel agora chama a atenção de Balaque, rei de Moabe, que tomou conhecimento do que ocorrera aos seus dois reis vizinhos, o que fez com que tanto Balaque quanto todos os moabitas ficassem com muito medo dos israelitas. Mas o comportamento de Balaque foi diferente dos seus vizinhos, os dois reis que anteriormente Israel vencera, e ele tem o discernimento de que aquela gente não estava só, mas havia uma força espiritual, um Deus poderoso à sua frente que lhe garantia a vitória. Então ele não via outra possibilidade de prevalecer contra estes que vinham de encontro aos moabitas, senão através da mesma estratégia espiritual utilizada pelos seus adversários, ou seja, invocar a presença de Deus para que tivesse sucesso na batalha. Na verdade, o seu adversário, que era Israel. Mas acontece que Balaque, um rei idólatra, não conhecia a Deus como rei ou como o Deus de Israel, como Israel conhecia. E para ele, o Deus que acompanhava aquele povo era como qualquer outro Deus, ídolo das nações, dentre tantos outros povos. Ele também não conhecia
a maneira correta de lidar com a ameaça que os judeus representavam para os moabitas, para o seu povo, nem como reagir diante de tal situação, a não ser segundo o costume dos moabitas. E qual era o costume dos moabitas? Como qualquer povo pagão, recorrer aos profetas mercenários, a fim de saberem como lidar com a fúria dos deuses, diante de situações de ameaças, procurando saber o que deveriam fazer para aplacar a sua ira, a ira desse Deus que vinha de encontro a eles. É nesse contexto que entra em cena uma figura bastante emblemática, uma figura bastante curiosa, né? Que é a figura de Balaão, profeta dos deuses, ele que ganhava dinheiro para profetizar e fazer daqueles que recorriam a ele, né, o favor de responder segundo o seu coração. E Balaque, da montanha lá dos amorreus, ele manda buscar Balaão lá na sua terra, próximo ao Eufrates, como recorrendo, né, lá das montanhas ele recorre a Balaque, como que recorrendo às profundezas para obter respostas contra aquela situação que estava vivendo, né? E Balaque ele tem uma falsa visão a respeito de Balaão, como qualquer idólatra que põe a sua confiança em outra entidade espiritual pagã e nos seus mensageiros que nunca têm respostas satisfatórias que levem à compreensão da vontade de Deus, e muito menos tem poder para desfazer o que está determinado pelo Todo-Poderoso. E a confirmação da falsa visão de Balaque em relação a Balaão está na forma como se refere ao falso profeta, declarando que a quem Balaão abençoasse era abençoado, e a quem ele amaldiçoasse era amaldiçoado. Versículo 6 do capítulo 22 de Números que a gente leu fala sobre isso. Isso me faz lembrar dos muitos crentes que tem por aí acreditando naquilo que se chama maldição hereditária, que incute na mente das pessoas que se convertem que não bastou apenas terem se arrependido dos seus pecados, terem reconhecido Jesus como Senhor e Salvador, crido no seu sacrifício na cruz do Calvário para a sua salvação e na sua poderosa ressurreição. Não, estas verdades bíblicas não são suficientes na cabeça de muitas pessoas para lhes garantir a salvação como convertidos ao Senhor Jesus, e ensinam que ainda precisam passar por rituais de quebra de maldição, nas quais ainda estão ligadas por causa da sua relação consanguínea com o parente que no passado fizeram pacto com as trevas. Daí essa pessoa que se converte, em vez de ser iniciada na vida de oração e leitura da palavra como base principal para o seu fortalecimento na fé, acaba sendo sobrecarregada por obrigações que tem que cumprir para realmente se tornar uma pessoa liberta. Mas tudo que devemos crer é que toda maldição é quebrada a partir do momento que alguém entrega a sua vida a Jesus e passa a ser morada do Espírito Santo, e isso tem que ser reconhecido como suficiente. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é suficiente. Deus determinou abençoar a todos que se aproximam deles através de Jesus, e este decreto espiritual é irrevogável para quem decidiu viver uma vida santificada para o Senhor. Balaão não era profeta de Deus, mas certamente conhecia a história a respeito do cativeiro dos israelitas no Egito e a forma poderosa como se deu a sua libertação, passando Israel a pé enxuto no Mar Vermelho. Provavelmente aquela área, a primeira era, né, para Balaão, a primeira vez, provavelmente, que ele consultava a Deus, a essa entidade dos judeus, mas
nada tão especial que já não tivesse feito em relação a outras entidades pagãs que as pessoas lhe pagavam para consultar. Então, para Balaão, era só mais uma oportunidade de estar numa determinada área, consultando a um outro ídolo em favor de Balaque, para poder lhe dar respostas favoráveis de um povo que marchava contra ele. Os enviados de Balaque estão certos de que pela manhã Balaão não somente já teria feito o encantamento mágico para que os moabitas prevalecessem contra o povo de Deus, como também lhes acompanharia até o lugar necessário para que ele lançasse a sua maldição sobre Israel. Leia o versículo 8 do capítulo 22. Balaque não só tomou conhecimento de que a entidade espiritual com a qual ele lidava agora não era um dos ídolos pagãos a que ele estava acostumado a consultar em troca de dinheiro a favor das pessoas que enganava, mas era o único Deus verdadeiro que havia separado para si um povo a quem ele determinou abençoar. Deus deu a Balaão uma resposta que não só também o confrontou e o desautorizou diante dos mensageiros de Moabe, além de também desmenti-lo o que o rei Balaque falou a respeito desse falso profeta, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Foi a palavra de Balaque em relação a Balaão no versículo 6 do capítulo 22 de Números. Essa resposta que Deus manda para Balaão, para que ele dê a Balaque, significa primeiro que os ídolos que ele representa nada são, e que a confiança que o rei de Moabe tinha no falso profeta não podia lhe garantir nenhuma possibilidade de prevalecer contra Israel. O que lemos no versículo 13 não é resultado de uma vontade deliberada de Balaão em obedecer a Deus, mas sim do poder de Deus que se opôs a ele, que mesmo diante do suborno que já tinha recebido para amaldiçoar a Israel, ele não encontrou condições de agradar os seus clientes. Leia o versículo 13 que fala a respeito disso, e na verdade Balaque ele pagou para ouvir de Balaão exatamente aquilo que ele não queria, a bênção de Deus sobre Israel. Assim Deus age em relação a todos os que se levantam contra quem ele decidiu abençoar, ou seja, pagarão um alto preço até que se arrependam e reconheçam que quem Deus abençoa não corre o risco de ser amaldiçoado. Mas Balaque tem algo que falta em muitos crentes na sua relação com Deus. Ele, como idólatra, nos dá exemplo de alguém que sabe quando é a necessidade de perseverar diante daquilo que move o seu coração, e por isso ele não desiste. O versículo 15 diz que Balaque investiu mais, enviando a Balaão líderes mais importantes e em maior número do que os primeiros. Até a oferta financeira foi aumentada generosamente. Aí o versículo 17 vai nos falar sobre isso. Mas a avareza de Balaão estava dominada, já estava sob o domínio da palavra de Deus, que agiu no seu coração, impedindo-o até então de seguir os mensageiros de Balaque. E isso não era porque Balaão abriu mão da avareza, mas porque o poder de Deus agia de tal maneira, dominando, que ele mesmo disse não poder fazer coisa alguma além da ordem que tinha recebido de Deus, que era de abençoar. Agora vamos imaginar se Balaque, em vez de decidir honrar a Balaão, tivesse honrado a Deus. Eu penso em como ele e o seu povo seria abençoado por se demover da tentativa de intentar o mal contra Israel, contra o povo de Deus. Vencer o mal com o bem, como disse o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 12, 21, é uma ordenança de Deus que só traz bênçãos para a nossa vida, muito além do que nós podemos imaginar. Deus resolve permitir que Balaão vá até Balaque com uma condição:
Vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. Mas tão logo Balaão inicia sua jornada ao encontro de Balaque, acontece algo que a Bíblia não nos esclarece o porquê. Lendo o texto, a interpretação que fazemos é que Deus mudou de ideia quanto a permitir que Balaão vá ao encontro de Balaque, e isso nos dá a impressão de que Deus também tem seus momentos em que não sabe o que quer realmente. Mas não há uma situação que o texto bíblico não se preocupa em nos revelar, ou seja, melhor dizendo, esse é um texto em que o texto bíblico ele não tem essa preocupação de trazer para nós a revelação objetiva, exatamente para que haja essa indagação sobre a atitude de Deus em relação a Balaão. Quando se põe a caminho da fronteira do Arnon, onde ele deveria se encontrar com Balaque, Balaão se deixa novamente dominar pelo sentimento de avareza e começa a pensar na possibilidade das recompensas generosas que Balaque disse que lhe daria se agisse conforme a sua vontade. Deus ter falado a Balaão por 2 vezes não foi suficiente para que o seu entendimento abrisse e ele compreendesse que lidava com o Todo-Poderoso e não com um ídolo qualquer, e por isso ele acredita que, sendo mais honrado pelos moabitas, a entidade judaica aceitaria um suborno maior, consentindo assim com a ideia de amaldiçoar Israel, ao mesmo tempo em que o próprio falso profeta teria preservada a sua reputação e a sua dignidade profética, já reconhecida pelos moabitas, podendo aplacar ao mesmo tempo a ira dessa entidade judaica e promover a satisfação dos seus clientes. Imagine a partir daí uma propaganda negativa do profeta mercenário e as repercussões internacionais caso ele se omitisse em ser favorável aos moabitas, mesmo mediante considerável honra que lhe foi prestada. No cenário evangélico de hoje, parece que estamos rodeados também dos chamados profetas, os quais se veem na obrigação de terem sempre uma palavra agradável às pessoas que lhes recorrem, porque tem uma preocupação de se manterem reconhecidos como homens de Deus. Na verdade, são chamados profetas e não profetas chamados. Falam de si mesmos, falam o que agrada ao coração das pessoas, mantendo assim a sua boa aceitação por todos e em todos os ambientes que frequentam e são frequentados por quem não aceita ser confrontado quanto ao pecado e nem se deixam exortar para uma vida de santificação que agrade a Deus, para mostrar o quanto Balaão está corrompido e fora do juízo, porque pensa que pode enganar a Deus quanto ao que está no seu coração, né? Para você ter uma ideia, enquanto ele segue o caminho em direção a Arnon, Deus permite uma situação das mais intrigantes na história bíblica, dar voz, entendimento racional e sensibilidade espiritual a uma jumenta, a quem ele usa como um instrumento para abrir o entendimento de um homem insensato, chamando a racionalidade e sensibilidade espiritual. A jumenta teve mais temor a Deus, demonstrando a sensibilidade espiritual quando ela vê o anjo do Senhor, do que o guru dos povos pagãos. Ela tem mais sensibilidade espiritual do que Balaão, que era considerado o guru dos pagãos. Ele não teve, e mesmo com a experiência de por 2 vezes Deus ter lhe falado quando Balaque o procurou.
Algumas pessoas parecem estar mais sensíveis para ouvir as coisas que lhes agradam o coração e contribuem com a satisfação dos seus desejos desenfreados, que é a concupiscência da carne, sem se deixarem confrontar pela palavra revelada pelo Espírito. Quando o jumento de Balaão se deita debaixo dele, versículo 27 do capítulo 22 de Números, a sua atitude é mais de submissão ao anjo do Senhor, que só ela vê, do que de obediência à ordem insensata do seu dono. Além da visão espiritual, agora Deus também dá voz à jumenta, versículo 28, dá voz à jumenta para repreender a insensatez do profeta, conforme falou o apóstolo Pedro na sua segunda epístola, a segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Lembremos que tudo isso está ligado à bênção que Deus determinou sobre o seu povo, do qual não se arrependeu, apesar de o caráter dos judeus não corresponder a nenhuma ação de Deus em seu favor por seu próprio mérito. Pelo contrário, os filhos dos israelitas que entraram em Canaã, eles que viram os seus pais, os judeus que saíram do Egito, eles que viram os seus pais morrerem no deserto, eles tinham o mesmo caráter rebelde dos seus pais. Mas Deus manteve a sua promessa por causa da fidelidade e da obediência de um homem, Abraão. Da mesma maneira como a Bíblia declara que Deus decidiu nos abençoar, apesar da nossa natureza desobediente, Ele resolveu nos abençoar por causa de um só, que obedeceu, que é Jesus Cristo. Para cumprimento do seu propósito determinado, Deus pode usar as coisas menos prováveis e até as consideradas loucas, segundo o conceito do mundo, fora dos padrões que admitimos como corretos, para nos corrigir de atitudes insensatas que conduzem, rindo e prazerosamente, o desobediente para a perdição eterna. A mula de Balaão não somente falou com a autoridade de Deus, repreendendo o falso profeta na sua loucura intencional de amaldiçoar Israel. Balaão acusa a jumenta de ter lhe feito de tolo, quando pela sua própria insanidade mental ele mesmo se tornou um tolo, tendo decidido não ouvir a voz de Deus, porque tinha o seu coração dominado pela avareza. Não basta apenas ouvir a voz de Deus, é preciso obedecer à voz de Deus. Nos precipitamos muitas vezes em dar honra aos que nos dizem: Deus me falou, eu ouvi a voz de Deus, sem primeiro sabermos se quem disse ter ouvido a Deus obedeceu o que Ele falou. Deus me falar, ou Deus falar a alguém é uma coisa, mas obedecer ao que Ele fala é outra coisa. Tem pessoas que falam assim: Deus falou tanto comigo hoje através dessa palavra, mas isso não tem proveito nenhum se quem realmente ouviu não agir além de um mero ouvinte da palavra. Como disse Tiago lá na sua epístola: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago capítulo 1, versículo 22. A jumenta de Balaão, ela dá testemunho de ter mais juízo em preferir obedecer a Deus, ainda que sendo um animal irracional, do que ser conivente com o dono na sua insistência em desobedecer a Deus. Precisou haver uma intervenção de Deus no curso da natureza estabelecida por Ele para a fauna, a fim de que fosse corrigida a anomalia de um homem que negou a condição básica que o assemelhava a Deus, a sua inteligência. Apesar de tudo, Balaão finalmente obedeceu a Deus e foi com os mensageiros de Balaque ao seu encontro, versículo de número 35 nos diz sobre isso, mas agora com seu coração ensinado pela palavra de Deus a fazer apenas o que Deus lhe mandara falar em relação a Israel.
É claro que essa situação envolvendo um animal irracional foi a única na Bíblia como lição que podemos ter de um animal ensinando a um homem a importância de obedecer a Deus. Não seguir aquilo que nos ensina e nos instrui a palavra de Deus é como nos assemelharmos ao animal, aos animais irracionais, com a única exceção a mula de Balaão. Conforme diz Salmo capítulo 32, versículos 8 e 9, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Salmo 32, versículos 8 e 9. Quando resolvemos dar uma de desentendido em relação ao que nos ensina e nos instrui a palavra, uma outra coisa muito importante nos diferencia dos animais: a consciência. E nesse caso, o animal não tem a consciência, mas quem quer se dar por desentendido a respeito daquilo que é instruído e ensinado através da palavra, tem consciência, e não apenas basta ter consciência, mas somos recomendados a termos em tudo boa consciência, como está escrito na 1 de Pedro capítulo 3, versículos 14 a 16, eu vou ler para você: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Essas palavras, elas se encaixam exatamente com a atitude da mula de Balaão, que sofreu por causa da justiça, neste caso da justiça de Deus, justiça de obedecer a Deus, em ter decidido obedecer a Deus, Deus que irrevogavelmente abençoou Israel, agiu com mansidão e temor. Essa mula, tendo bom procedimento diante do anjo do Senhor. Observe que na Bíblia o anjo do Senhor aparece em letra maiúscula, e toda vez que isso acontece, significa uma epifania ou uma aparição de Cristo no Antigo Testamento. Então, quem apareceu para aquela jumenta foi exatamente o Messias, o Cristo, lá no Antigo Testamento. Enquanto que Balaão, a Bíblia diz, amou o prêmio da injustiça. Enquanto a sua jumenta, ela cometeu como um animal irracional atos de justiça, porque se submeteu ao anjo e não foi adiante, Balaão é considerado esse que agiu com um ato de injustiça, como está escrito também na 2 de Pedro, na 2 de Pedro, diz a respeito dele: abandonando o reto caminho, se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Balaão se vê incapaz de falar segundo o seu próprio coração corrupto, agora, no versículo 38. Ele respondeu a Balaque: eis-me perante a ti. Acaso poderei eu falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Versículo 38 do capítulo 22 de Números. Ele se reconhece agora dominado pelo
poder de Deus, e assim se manterá até o seu encontro com Balaque. Agora vemos um Balaão diferente em relação àquele prepotente e arrogante profeta, acostumado a lidar com as divindades pagãs, que aceitavam os seus subornos através dos sacrifícios de animais que lhes eram apresentados. Mas nem por isso Balaão se converteu ao Senhor. Pelo contrário, ele se tornou o principal instigador de Israel à apostasia. Lê depois, capítulo 31 do livro de Números, do versículo 8 ao versículo 16. Existe homem de Deus e homem usado por Deus. Balaão foi um homem usado por Deus, mas nunca se tornou um homem de Deus. Aliás, como Deus usa quem quer, até a jumenta de Balaão ele usou. Balaão teve que aprender a lidar com Deus, reconhecendo que as práticas que ele utilizava com os ídolos não funcionavam com Deus, que não se satisfazia com a apresentação por si só das ofertas de animais, mais do que a apresentação de sacrifícios de animais. Balaão aprendeu também que era necessário se apresentar a Deus com um coração íntegro, sendo a oferta só um símbolo visível das intenções da alma da pessoa. Mais uma vez, caiu por terra a falsa impressão que Balaão causou a Balaque com a sua postura arrogante, né? E os seus conselhos dados a esse rei. Balaque chegou a afirmar acerca de Balaão, no capítulo 22, versículo 6, e a gente já falou sobre isso, que quem ele abençoasse, seria abençoado, e quem ele amaldiçoasse, seria amaldiçoado. Mas no versículo 8 do capítulo 23 de Números, Balaão tem que reconhecer que o poder da bênção e da maldição está em Deus, e em relação a Israel, Deus decidiu abençoar. Balaque, porém, ele é insistente, ele leva para uma outra parte Balaão, dizendo que dali Balaão poderia ver apenas uma parte do povo de Israel, versículo 13, capítulo 23 de Números, e que mesmo não sendo todo o povo, ele pede que Balaão amaldiçoe pelo menos uma parte de Israel. Mas a bênção de Deus sobre o seu povo, ela não é dada por medida, não depende também de lugar, porque em toda parte Deus decidiu abençoar, e para onde quer que vá, a maldição não o alcançará. Você é um abençoado, você é uma abençoada de Deus, e não depende de lugar para que você demonstre a marca da bênção de Deus na sua vida, depende do seu coração diante dele. Todo lugar que pisar a planta do seu pé será abençoado, porque você é uma bênção. E mais uma vez, Balaão tem que admitir a sua incapacidade, se curvando diante de Deus e da sua promessa feita ao seu povo, reconhecendo nulas todas as suas práticas de adivinhação maligna, porque contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus? Capítulo 23, versículo 23 de Número, tem essa palavra de bênção, essa profecia de bênção que Balaão declarou. E outro texto que confirma a verdade imutável da bênção de Deus sobre o seu povo, também está no livro de Números, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Assim é a bênção de Deus sobre a nossa vida, sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, sobre a minha vida, que não depende de onde estamos, mas como está o nosso coração diante dele. E esta é a ordem dele para mim e para você, não só que a gente seja abençoado, mas a ordem dele para mim e para você. A promessa, primeiramente, de ti farei uma grande nação e te abençoarei, te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, vem uma promessa junto com uma ordenança.
Ele nos torna abençoados para nós sermos um canal de bênção. Essa palavra foi declarada a Abraão lá no capítulo 12 de Gênesis, versículo 2, e todos nós que somos da fé, estamos debaixo dessa palavra de bênção declarada por Deus a Abraão, que é o pai da fé, porque nós somos filhos da fé. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus, e que você seja não somente alguém que se contenta em ser usado por Deus, como foi Balaão, mas que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem cheio do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, que você seja um canal de bênção e que você se veja debaixo dessa bênção irrevogável do Senhor sobre a sua vida e não aceite nenhuma palavra que venha contradizer essa verdade sobre você. Em nome de Jesus, eu quero orar agora com você. Senhor, eu te louvo, te agradeço pela tua palavra abençoada para o nosso coração. Louvado seja o teu nome, porque tu nos escolhestes através do nosso patriarca Abraão, nosso pai na fé, para fazer estender sobre nós todas as promessas de bênçãos, e agora muito mais do que as bênçãos que se confirmaram através do nosso pai na fé Abraão, nós temos aquele que se tornou o nosso abençoador eterno, que é Jesus Cristo, e é no Senhor Jesus que nós colocamos toda a nossa confiança como abençoados, e toda a maldição quebrada lá na cruz do Calvário. Nós estamos debaixo do teu poder, debaixo da tua bênção, e onde quer que estejamos, Senhor, nós seremos não só abençoados, como também abençoaremos. Que a casa do meu irmão, da minha irmã seja abençoada, que esse lar seja abençoado, que tudo quanto as suas mãos tocarem seja abençoado, que essa pessoa seja próspera conforme a orientação da tua palavra, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu não és um ídolo com quem lidamos, com quem temos relacionamento, tu és o nosso Deus. Nós te agradecemos porque o teu relacionamento conosco, ele se confirma através do amor que tu tens por nós. As tuas bênçãos se confirmam sobre nós porque tu nos amas e não porque merecemos, porque Jesus Cristo obedeceu, ele resolveu o nosso problema de desobediência na cruz do Calvário, obedecendo a tua vontade e nos tornando, através da sua obediência até a morte de cruz, e pelo poder da sua poderosa ressurreição, ele nos tornou abençoados. Em nome de Jesus, que se estenda sobre nós essa maravilhosa bênção. Amém, amém. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.